Olá, meus irmãos e irmãs escolhidos de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam derramados sobre cada um de vocês neste momento. Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Tesouros da Bíblia, o seu farol em meio à escuridão, o seu oásis de revelação para o coração do escolhido. Hoje, vamos mergulhar em um tema que exige coragem e discernimento, pois toca em feridas ocultas e em verdades incômodas. Muitos de vocês, que carregam a marca da eleição divina, que sentem o chamado poderoso de Deus em suas vidas, que foram separados para um propósito grandioso, como nos lembra 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, se perguntam: por que as promessas de Deus parecem demorar tanto? Por que há bloqueios em meu caminho? Por que não consigo alcançar o que o Senhor me prometeu? A resposta, muitas vezes, não está em forças externas, mas em armadilhas sutis que o inimigo planta e que nós, por vezes, abraçamos sem perceber. Neste vídeo de hoje, vamos expor os 4 vícios que mais afastam os escolhidos do que Deus prometeu. Prepare-se para uma revelação que pode ser dolorosa, mas que é libertadora. Vamos identificar essas armadilhas, entender como elas operam e, o mais importante, como podemos nos livrar delas para destravar as promessas que Deus já liberou sobre sua vida. Se você sente que há algo te impedindo de viver o extraordinário de Deus, se você anseia pelo cumprimento das promessas, então este vídeo é para você. Fique conosco até o final, pois o último vício é o mais importante para a sua libertação e avanço. E se você ainda não faz parte da nossa família, aqui no Tesouros da Bíblia, eu te convido já deixar o gostei nesse vídeo, se inscrever no canal agora mesmo, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e no final deste vídeo, comente sobre sua situação atual e se passa por alguma dessas situações. Sua interação é muito importante e ajuda a levar esta mensagem a outros corações que precisam desesperadamente ser despertados e alinhados com o propósito divino. Meus irmãos e irmãs, o primeiro vício, e talvez o mais comum, o mais perigoso por ser tão dissimulado e se vestir de piedade, que afasta o escolhido das promessas de Deus, é o orgulho espiritual. Não se engane, ele não se manifesta apenas em uma arrogância explícita, em alguém que se vangloria abertamente de suas conquistas espirituais, de suas revelações, de seu ministério ou de sua suposta superioridade sobre os demais. Longe disso, o orgulho espiritual é uma serpente sutil que se disfarça na falsa segurança de ser escolhido, na crença de que você já sabe tudo sobre a Bíblia, sobre a vida espiritual, de que não precisa de correção, de que é superior aos outros crentes por sua posição na igreja, por seu conhecimento teológico, por sua unção, por suas experiências místicas ou por sua suposta intimidade exclusiva com Deus. Ele se revela na incapacidade de admitir erros, na constante necessidade de estar certo em todas as discussões teológicas ou ministeriais, na dificuldade de pedir perdão, seja a Deus ou a um irmão, na resistência em se submeter a uma autoridade espiritual legítima, ou até mesmo a um conselho humilde de um irmão mais simples na fé. O orgulho se manifesta quando o escolhido começa a julgar severamente a fé alheia, a criticar o ministério do outro com desdém e inveja, a desprezar os pequenos começos de quem está aprendendo ou a achar que a graça de Deus é um mérito pessoal e não um dom imerecido, um favor que não merecemos. É a cegueira espiritual que impede o escolhido de ver suas próprias falhas, de aceitar a repreensão amorosa do Espírito Santo ou de um profeta, de se humilhar diante de Deus e dos homens. O orgulho nos torna inflexíveis, nos isola da verdadeira comunhão com o corpo de Cristo e, pior, nos afasta da própria fonte de toda a graça e poder, o Senhor. Lembre-se do que diz o livro de Provérbios:
Vindo a soberba, virá também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios capítulo 11, versículo 2. E em outro lugar, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios capítulo 29, versículo 23. Como ele afasta das promessas? O orgulho é o oposto da humildade, e a humildade é a porta de entrada para a graça de Deus. A Bíblia é clara no livro de Provérbios, uma verdade que ecoa através dos séculos. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18. E na carta de Tiago, a palavra é ainda mais contundente, deixando claro o posicionamento divino. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Pense comigo, escolhido, se o próprio Deus, o Todo-Poderoso, resiste ao orgulhoso, como você espera que as promessas dele se manifestem em sua vida? Como a unção fluirá sem impedimentos? Como o direcionamento divino será claro e inconfundível se o seu coração está fechado à voz de Deus? Um coração orgulhoso não consegue receber as novas instruções de Deus, pois já se considera pleno, um poço de sabedoria. Não se dobra para aprender, pois acredita que já detém todo o conhecimento necessário. Não se permite ser moldado, pois se vê como uma obra acabada, perfeita em si mesma. Ele impede que Deus o use plenamente em posições de liderança e influência, pois Deus só exalta aqueles que primeiro se humilham sob sua poderosa mão, como nos ensina a primeira carta de Pedro. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Um vaso rachado pelo orgulho não retém a unção e as bênçãos, pois a glória que deveria ser de Deus, o orgulhoso, tenta reter para si, roubando o que é do Senhor. O orgulho bloqueia o acesso à sabedoria divina, pois a sabedoria começa com o temor do Senhor e a humildade para reconhecer que nada sabemos por nós mesmos, que dependemos inteiramente dele. As promessas de Deus, especialmente aquelas que envolvem grande poder, autoridade espiritual e responsabilidade no reino, só são liberadas sobre corações quebrantados e humildes, que sabem que toda a glória e todo o louvor pertencem unicamente a Ele. O orgulho é uma barreira invisível, mas intransponível, entre o escolhido e o cumprimento pleno de seu destino em Deus. Lembre-se do que o profeta Isaías nos alerta, porque o dia do Senhor dos Exércitos virá sobre todo o soberbo e altivo e sobre todo o que se exalta, para que seja abatido. Isaías capítulo 2, versículo 12. Este é um alerta sério para todo aquele que se considera escolhido e se deixa inflar pelo orgulho. O orgulho espiritual pode manifestar-se até mesmo na forma de um elitismo espiritual, onde o escolhido se sente superior a outros crentes por sua doutrina, por suas experiências espirituais mais profundas ou por sua suposta pureza. Ele se recusa a aprender com quem considera inferior na fé, fechando-se para a diversidade do corpo de Cristo e para as novas revelações que Deus pode trazer através de vasos inesperados. A soberba é a raiz da insubmissão, do cisma e da divisão na igreja, pois o orgulhoso não consegue trabalhar em equipe, não aceita ser liderado e sempre busca o próprio protagonismo, roubando a glória que pertence a Deus. Ele se torna cego para a necessidade de arrependimento e de mudança, pois em sua própria mente ele já está certo e no caminho. Lembre-se da parábola do fariseu e do publicano em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. O fariseu, cheio de si e de suas obras, foi para casa menos justificado do que o publicano humilde que clamou por misericórdia. O orgulho impede a verdadeira adoração.
pois a adoração genuína exige um coração humilde que reconhece a majestade e a soberania de Deus e a sua própria pequenez e dependência. É a raiz de toda a idolatria, onde o eu se torna o centro e não Deus. O orgulho espiritual é um câncer que corrói a alma do escolhido, tornando-o um vaso inútil nas mãos do oleiro, incapaz de receber e reter o azeite fresco da unção e as promessas que fluem da humildade e da total dependência de Deus. Ele impede o avanço, a cura e a manifestação do poder de Deus em sua vida, pois a glória do Senhor não habita em vasos cheios de si mesmos. Ademais, o orgulho espiritual é um terreno fértil para o engano. O escolhido que se infla com a própria importância torna-se vulnerável às mentiras do inimigo, que sussurra elogios e validações que o afastam da verdade e da dependência de Deus. Ele pode até mesmo começar a acreditar que suas próprias ideias são as de Deus, confundindo a voz do Espírito Santo com a voz de seu próprio ego. Isso leva a decisões equivocadas, a ministérios que não produzem frutos duradouros e a uma vida espiritual estéril, apesar de toda a aparência de piedade. A Bíblia nos adverte em Provérbios capítulo 26, versículo 12. Vês um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há num tolo do que nele. O orgulho impede o crescimento contínuo, pois a humildade é a base para o aprendizado e a evolução espiritual. Um coração orgulhoso se fecha para novas revelações, novas estratégias divinas e novas unções, pois acredita que já alcançou o ápice. Ele se torna estagnado, complacente, enquanto o mundo ao seu redor clama por uma manifestação genuína do poder de Deus. O orgulho também é a raiz da inveja e da competição espiritual. O escolhido orgulhoso não consegue celebrar as vitórias e o avanço de outros irmãos no reino, pois vê o sucesso alheio como uma ameaça à sua própria posição ou unção. Isso gera um ambiente de divisão, fofoca e contenda, que entristece o Espírito Santo e afasta a presença de Deus. Lembre-se do que a carta de Tiago nos diz em Tiago, capítulo 3, versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. O orgulho espiritual é, em sua essência, uma rebelião contra a soberania de Deus. É o desejo de ser como Deus, de ter o controle, de ser o centro, em vez de se submeter humildemente à sua vontade e ao seu plano. E a história nos mostra que a rebelião sempre leva à queda. Portanto, amado escolhido, examine seu coração. Peça a Deus que revele qualquer raiz de orgulho que possa estar impedindo o cumprimento das promessas e a manifestação plena da glória dele em sua vida. A humildade é a chave para a exaltação divina e para o desbloqueio de todo o potencial que Deus depositou em você. O segundo vício que assola muitos escolhidos e que exige um discernimento espiritual afiado para ser identificado é o mundanismo disfarçado. E aqui, meus irmãos, precisamos de uma clareza absoluta, pois não estamos falando apenas de vícios carnais óbvios, como bebedeira, libertinagem, uso de drogas, imoralidade sexual, violência ou corrupção, que são, sem dúvida, claramente condenáveis e incompatíveis com a vida de um escolhido. O mundanismo que afasta o escolhido das promessas é muito mais sutil. É uma mentalidade, um espírito, um apego aos valores, prioridades e filosofias deste mundo que se infiltra na alma e no coração, corrompendo a essência da sua identidade em Cristo. É uma busca incessante e desequilibrada por status, por segurança em bens materiais, por aprovação humana, por prazeres efêmeros e por entretenimento que, sorrateiramente, roubam o foco do eterno e do propósito divino. É quando o coração do escolhido, que deveria estar voltado unicamente para o reino de Deus, para a sua glória e para a sua vontade,
começa a se inclinar para as coisas da terra, para o sistema que jaz no maligno, conforme nos adverte o apóstolo João em 1 João capítulo 5, versículo 19. Isso se manifesta na obsessão por redes sociais e pela validação virtual, na busca desmedida por uma carreira de sucesso a qualquer custo, mesmo que isso signifique comprometer princípios bíblicos, negligenciar o tempo com Deus, com a família ou o próprio chamado divino. É o conformismo com os padrões de consumo, de ostentação, de linguagem, de vestuário e de moralidade que o mundo impõe, mesmo que eles contradigam a santidade, a simplicidade e a separação que Deus exige de seus escolhidos. O mundanismo disfarçado é a mistura que dilui a essência do escolhido, tornando-o indistinguível do mundo que ele deveria influenciar, transformar e para o qual deveria ser um farol. É a perda do sabor do sal, a diminuição do brilho da luz, como Jesus nos advertiu no Sermão da Montanha em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Como ele afasta das promessas? A Bíblia nos adverte na primeira carta de João, com uma clareza cristalina: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. O amor ao mundo dilui a santidade, esfria o fervor espiritual, apaga o fogo do espírito e desvia o foco das promessas eternas e duradouras para as temporais, efêmeras e passageiras. Quando você tenta servir a dois senhores, como Jesus ensinou categoricamente no Evangelho de Mateus, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 6, versículo 24. O mundanismo compromete a visão espiritual, tornando o escolhido cego para as oportunidades divinas, surdo à voz de Deus e insensível à direção do Espírito Santo. O escolhido é sal da terra, luz do mundo, não parte dele. Misturar-se com o mundo é perder o sabor e o poder que Deus te deu para transformar ambientes, para ser um agente de mudança, para ser o farol que guia almas perdidas para a verdade. As promessas de Deus para o escolhido são promessas de poder, de autoridade, de manifestação do reino, mas essas promessas só se cumprem em um coração que está totalmente separado para Ele, que não tem seus afetos divididos entre o céu e a terra. O mundanismo sufoca a voz profética, amortece a consciência espiritual e impede que o escolhido viva a plenitude da vida abundante que Jesus veio para nos dar. João, capítulo 10, versículo 10. Ele te faz buscar a segurança e a satisfação em fontes que são vazias e passageiras, em vez de na rocha eterna. O mundanismo disfarçado é uma das maiores armadilhas do inimigo para os escolhidos, pois ele não se apresenta como um pecado gritante, mas como uma adaptação necessária ao mundo moderno, uma flexibilidade que, na verdade, é uma capitulação gradual. Ele se manifesta na busca incessante por aprovação social, na pressão para se encaixar nos moldes que o mundo oferece, mesmo que isso signifique diluir sua fé, comprometer seus valores ou silenciar sua voz profética. Quantos escolhidos têm suas promessas bloqueadas, porque estão mais preocupados em agradar a homens do que a Deus? A carta aos Gálatas nos adverte: porque se eu ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Este vício se infiltra na forma como o escolhido gasta seu tempo, seu dinheiro e sua energia.
Em vez de investir no reino, na oração, no estudo da palavra, na evangelização e no serviço, o tempo é consumido por entretenimento vazio, por futilidades digitais, por uma busca desenfreada por bens materiais ou por uma carreira que não honra a Deus. O coração do escolhido se torna um campo de batalha onde os valores celestiais competem com os valores terrenos e muitas vezes os terrenos vencem. Isso resulta em uma vida espiritual morna, sem paixão, sem poder e sem a manifestação das promessas. Deus não derrama sua unção e suas bênçãos mais profundas sobre vasos que estão cheios do mundo. Ele busca corações que o amam acima de tudo, que o buscam de todo o coração, que estão dispostos a abandonar o que é passageiro para abraçar o que é eterno. O mundanismo também se manifesta na forma de um espírito de consumo, que vai além da necessidade, levando à idolatria do material. O escolhido passa a medir seu valor e sua bênção pela quantidade de bens que possui, em vez de pela sua intimidade com Deus e pelo cumprimento de seu propósito. Isso gera dívidas, ansiedade e uma insatisfação constante, pois o mundo sempre oferece algo melhor e novo, prendendo o escolhido em um ciclo vicioso de busca por mais. A Bíblia nos alerta em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Além disso, o mundanismo disfarçado pode levar o escolhido a buscar sabedoria e conselhos nas filosofias humanas e nos sistemas do mundo, em vez de na palavra de Deus e na direção do Espírito Santo. Ele pode se tornar um intelectual espiritual que valoriza o conhecimento secular acima da revelação divina, ou que busca soluções para seus problemas em métodos e terapias mundanas, negligenciando o poder da oração, do jejum e da fé. A carta aos Colossenses nos adverte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs subtilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Esse vício impede que o escolhido experimente a verdadeira liberdade e alegria em Cristo, pois ele está constantemente tentando se encaixar em um molde que não foi feito para ele. Ele vive uma vida de aparências, buscando a validação externa, em vez da aprovação de Deus. As promessas de Deus são para aqueles que são separados para Ele, que vivem uma vida de santidade e de total dependência do reino. O mundanismo disfarçado é um veneno lento que mata a paixão espiritual, rouba a visão profética e impede o escolhido de manifestar o poder e a glória de Deus em sua plenitude. É hora de despertar, escolhido. Examine seu coração, suas prioridades, seus gastos, seu tempo. Onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Desapegue-se do que é terreno para abraçar o que é celestial e eterno. E veja as promessas de Deus se manifestarem em sua vida de forma sobrenatural. O terceiro vício, e este é um ladrão silencioso que rouba oportunidades e atrasa o cumprimento de promessas, é a procrastinação espiritual. Não estamos falando daquela procrastinação comum do dia a dia de adiar tarefas mundanas. Estamos falando de um hábito profundamente enraizado na alma do escolhido, que o leva a adiar a obediência a Deus, a postergar o cumprimento de um chamado divino, a protelar a tomada de decisões cruciais que o Senhor já revelou, ou a adiar a ação necessária para manifestar uma promessa. É o amanhã eu faço, depois eu me consagro. Na hora certa, Deus vai mover. Quando eu tiver mais tempo, eu vou buscar mais. Quando eu tiver mais recursos, eu vou investir no reino. É o espírito de inércia que paralisa o escolhido, impedindo-o de avançar no plano de Deus.
A procrastinação espiritual se manifesta de diversas formas. É o chamado para evangelizar que nunca é atendido. A reconciliação com um irmão que é sempre adiada. O projeto ministerial que fica na gaveta. O tempo de oração e estudo da palavra que é constantemente sacrificado por outras atividades. A renúncia a um pecado que sempre fica para depois. A semeadura que nunca acontece. O perdão que nunca é liberado. A decisão de se aprofundar em Deus que é empurrada para um futuro incerto. É a espera por condições perfeitas que nunca chegam, o medo de falhar que impede qualquer tentativa, a zona de conforto que se torna uma prisão espiritual. O escolhido sabe o que precisa fazer, o Espírito Santo o impulsiona, a palavra o exorta, mas ele simplesmente não age. Ele vive na expectativa de um mover de Deus que muitas vezes já foi liberado, mas que exige a sua ação e obediência. Como ele afasta das promessas? A Bíblia nos ensina que a fé sem obras é morta, como nos revela a carta de Tiago. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 26. As promessas de Deus, em sua maioria, não são automáticas. Elas exigem uma resposta de fé e obediência da nossa parte. A procrastinação espiritual é uma forma de desobediência, uma falta de fé prática que impede o fluir das bênçãos. Ela rouba o tempo, que é um recurso precioso e irrecuperável. Cada dia de procrastinação é um dia a menos para o cumprimento do propósito, um dia a mais para o inimigo plantar dúvidas e desânimo. O livro de Provérbios adverte: o preguiçoso não ara por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada terá. Provérbios capítulo 20, versículo 4. E em outro lugar: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Provérbios capítulo 6, versículo 6. Deus é um Deus de ordem, de tempo e de ação. Ele opera através da nossa fé e da nossa obediência. A procrastinação espiritual impede que o escolhido entre em seu kairos, no tempo oportuno de Deus. Existem janelas de oportunidade divinas que se abrem e se fecham, e a hesitação pode fazer com que o escolhido perca o momento exato para agir e receber. Pense na parábola dos talentos em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. O servo que enterrou seu talento por medo ou preguiça não o multiplicou e foi considerado um servo mau e negligente. Ele perdeu a oportunidade de ser exaltado e de entrar na alegria do seu Senhor. As promessas de Deus são para os que agem na fé, para os que ousam, para os que se lançam. A procrastinação é uma fortaleza que o inimigo usa para manter o escolhido preso, inoperante, sem frutos. Ela gera culpa, frustração, desânimo e uma sensação de estagnação espiritual. O escolhido se sente travado, mas não percebe que a chave para o avanço está em suas próprias mãos, na decisão de agir agora. A procrastinação espiritual é uma das táticas mais eficazes do inimigo para frustrar o plano de Deus na vida do escolhido. Ela não se manifesta como uma rebelião aberta, mas como uma inação sutil, um adiamento constante que, com o tempo, sufoca o fervor espiritual e a paixão pelo reino. O escolhido muitas vezes justifica sua inércia com desculpas como: não me sinto pronto, não tenho todos os recursos, estou esperando um sinal mais claro, ou Deus vai fazer no tempo dele. Embora a paciência e a espera em Deus sejam virtudes, a procrastinação é diferente. É a recusa em agir quando a direção já foi dada, é a hesitação quando a porta já está aberta. Este vício rouba a coragem e a ousadia que são marcas do escolhido. O medo do fracasso, o medo do julgamento, o medo de sair da zona de conforto, tudo isso alimenta a procrastinação. O escolhido se esquece que o Senhor é com ele, que ele o capacita e que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza.
A carta aos Hebreus nos exorta a não nos tornarmos negligentes, mas a sermos imitadores daqueles que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Hebreus capítulo 6, versículo 12. A procrastinação é o oposto da diligência, e a diligência é um princípio bíblico fundamental para a prosperidade e o sucesso no reino. Além disso, a procrastinação espiritual pode levar à perda de oportunidades ministeriais e de impacto. Deus tem um tempo para tudo, e se o escolhido adia sua resposta, a oportunidade pode ser dada a outro, e o propósito de Deus será cumprido, mas ele perderá a bênção de participar. Pense em Moisés, que hesitou e quase perdeu a oportunidade de liderar Israel por sua falta de prontidão inicial. Êxodo capítulo 4, versículos 10, 14. Ou em Jonas, que procrastinou e teve que ser reajustado por um grande peixe para cumprir seu chamado. Jonas capítulo 1, versículos 1, 3. A procrastinação também impede o amadurecimento espiritual. A cada ato de obediência e fé, o escolhido cresce. Sua fé é fortalecida e sua intimidade com Deus se aprofunda. Ao adiar, ele permanece em um estado de imaturidade, incapaz de receber as promessas maiores que exigem um nível mais elevado de fé e responsabilidade. O apóstolo Paulo nos ensina a fazer tudo com diligência, como para o Senhor, e não para os homens. Colossenses capítulo 3, versículo 23. A procrastinação é um sinal de falta de prioridade e de um coração que não está totalmente entregue à vontade de Deus. Ela impede o fluir da unção, pois a unção é liberada sobre aqueles que estão em movimento, que estão agindo na fé. As promessas de Deus não são para serem apenas contempladas, mas para serem alcançadas através da ação e da obediência. Escolhido, desperte. O tempo é curto e as promessas de Deus estão esperando por sua ação. Não adie mais o que Deus te chamou para fazer. Haja hoje, com fé e ousadia, e veja o sobrenatural se manifestar em sua vida. O quarto e último vício que vamos expor hoje, e este é um veneno que corrói a alma e impede o fluir das bênçãos divinas, é a falta de perdão e o rancor. Este é um campo de batalha espiritual onde muitos escolhidos caem, aprisionados por cadeias invisíveis de amargura, ressentimento e desejo de vingança. Não importa o quão grande tenha sido a ofensa, a traição, a injustiça ou a dor que alguém lhe causou, e sim, muitas vezes as feridas são profundas e legítimas. Reter o perdão é um ato de autossabotagem espiritual que bloqueia o seu próprio avanço e o cumprimento das promessas de Deus em sua vida. A falta de perdão não é apenas um sentimento, é uma decisão de manter uma conta aberta com o ofensor, de alimentar a mágoa, de remoer a dor, de reviver o trauma repetidamente em sua mente. Ela se manifesta em pensamentos de vingança, em conversas constantes sobre a injustiça sofrida, em uma incapacidade de orar pelo ofensor, em uma recusa em liberar a pessoa da sua dívida emocional. O rancor é um peso morto que o escolhido carrega, esgotando sua energia espiritual, roubando sua paz e sua alegria, e criando uma barreira entre ele e o próprio Deus. Ele se torna uma raiz de amargura que contamina não apenas a si mesmo, mas também aqueles ao seu redor, espalhando um espírito de desconfiança e negatividade. Como ele afasta das promessas. A Bíblia é enfática no Evangelho de Mateus, deixando claro que o perdão é uma via de mão dupla com o Pai. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. A falta de perdão bloqueia o próprio perdão de Deus em sua vida. Como você pode esperar receber as promessas, as bênçãos e o favor de um Pai que você não honra com a mesma misericórdia e perdão que Ele te deu e continua a te dar? Além disso,
O rancor impede a cura emocional e espiritual, contamina o espírito, gera um ambiente hostil à manifestação de bênçãos, paz, alegria e até mesmo da presença de Deus. A carta aos Efésios nos adverte a não dar lugar ao diabo, e a falta de perdão é uma das maiores portas de entrada para a opressão demoníaca, para a enfermidade física, para a depressão e para a ansiedade. O rancor é uma corrente invisível, mas poderosa, que prende o escolhido, impedindo seu voo para as promessas e para a plenitude da vida em Cristo. É impossível andar em liberdade, em saúde plena, em paz verdadeira e receber o que Deus prometeu com o coração aprisionado pela amargura. Ele impede que suas orações sejam respondidas, como nos ensina o Evangelho de Marcos. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes também, vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26. Pense na parábola do servo incompassivo no Evangelho de Mateus, em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35. Um servo que foi perdoado de uma dívida impagável, equivalente a milhões, recusou-se a perdoar uma dívida insignificante de seu conservo. O mestre, ao saber disso, o entregou aos torturadores até que pagasse toda a dívida. Jesus conclui a parábola dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Mateus, capítulo 18, versículo 35. Esta é uma das advertências mais sérias sobre a falta de perdão. Ela impede que seus relacionamentos sejam curados e que você experimente a verdadeira paz que excede todo entendimento. Escolhido, liberte-se. O perdão é a chave mestra que destrava as portas das promessas, da cura, da sua própria liberdade e do seu avanço no plano de Deus. É um ato de obediência que libera o poder de Deus em sua vida e permite que a justiça divina atue, pois a carta aos Romanos nos lembra: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 19. A falta de perdão cria uma barreira intransponível entre o escolhido e a plenitude da comunhão com Deus. O rancor é um peso que impede o espírito de voar alto em adoração e intercessão. Ele sufoca a voz do Espírito Santo, que anseia por trazer cura e restauração. Quando você se recusa a perdoar, você está, na verdade, se auto-impondo uma condenação, pois a sua própria oração se torna ineficaz, como nos ensina 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, sobre a oração do marido com a esposa. Para que não sejam impedidas as vossas orações. A mágoa não resolvida pode se transformar em uma raiz de amargura, que, segundo Hebreus capítulo 12, versículo 15, brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Essa raiz não só afeta o indivíduo, mas também contamina seus relacionamentos, sua família e até mesmo a atmosfera espiritual ao seu redor. A falta de perdão é um convite aberto para a opressão demoníaca, pois ao reter o perdão, você dá lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27, permitindo que ele use essa brecha para atormentar sua mente, corpo e espírito. Muitas doenças físicas e emocionais têm sua raiz na amargura e na falta de perdão. As promessas de Deus são para uma vida abundante, de paz e de alegria, mas o rancor rouba tudo isso. Ele impede que você receba a cura para suas próprias feridas, pois você está tão focado na ferida causada pelo outro que se recusa a permitir que Deus, o grande médico, toque e cure a sua própria alma. O perdão
É um ato de fé e obediência que libera o poder de Deus para curar não apenas o ofensor, mas principalmente a você, o ofendido. É a chave para a sua liberdade, para o seu avanço e para o cumprimento das promessas de Deus que dependem de um coração livre, puro e cheio de amor, assim como o coração de Cristo. A falta de perdão também impede que o escolhido experimente a verdadeira liberdade em Cristo. Ele se torna um prisioneiro de seu próprio passado, revivendo constantemente a dor e a injustiça, em vez de viver na liberdade que Cristo conquistou na cruz. A Bíblia nos diz que Jesus veio para nos libertar dos cativos, Lucas capítulo 4, versículo 18, e a falta de perdão é uma das maiores prisões espirituais. Um coração que não perdoa não consegue amar plenamente, nem a Deus, nem ao próximo. O amor é o cumprimento da lei e o rancor é o oposto do amor. Como você pode esperar que as promessas de Deus, que são fundamentadas em seu amor, se manifestem em um coração que se recusa a amar e a perdoar? Além disso, a falta de perdão pode levar a um ciclo vicioso de dor e retaliação. O escolhido que não perdoa pode, inconscientemente, perpetuar a mesma dor que recebeu, tornando-se ele próprio um ofensor. Isso impede a restauração de relacionamentos, a cura de famílias e a unidade do corpo de Cristo. A unidade é essencial para a manifestação do poder de Deus e para o cumprimento de muitas promessas, como Jesus orou em João, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O rancor também é um peso que impede o escolhido de receber novas revelações e direções de Deus. Um coração amargurado é como um solo pedregoso que não permite que a semente da palavra de Deus crie raízes profundas. A falta de perdão turva a visão espiritual, tornando difícil discernir a voz de Deus e os seus planos. As promessas de Deus são para aqueles que andam em luz, em pureza e em obediência, e a amargura é escuridão. O perdão é um mandamento, não uma opção para o escolhido. É um ato de fé que demonstra confiança na justiça de Deus e na sua capacidade de curar e restaurar. É um ato de libertação não apenas para o ofensor, mas principalmente para você. Escolhido, não permita que o inimigo use a dor do passado para roubar o seu futuro e as promessas de Deus. Libere o perdão hoje e experimente a liberdade, a paz e o fluir sobrenatural das bênçãos que Deus tem reservadas para você. Amados irmãos e irmãs escolhidos de Deus, que esta revelação profunda sobre os 4 vícios, o orgulho espiritual, o mundanismo disfarçado, a procrastinação espiritual e a falta de perdão e rancor, tenha sido um espelho para sua alma, um raio-x espiritual que expôs o que estava oculto. Reconhecer essas armadilhas, essas cadeias invisíveis, é o primeiro e mais crucial passo para a libertação e para destravar as promessas que Deus já liberou sobre sua vida, promessas que estão esperando por você. Não se desespere, não se condene e não se sinta derrotado se você se identificou com algum, ou até mesmo com todos esses vícios. A boa notícia, a gloriosa verdade, é que como escolhido de Deus, você não está sozinho nessa batalha. Você tem acesso ilimitado à graça, ao poder transformador e à misericórdia infinita de Deus para superá-los. O Espírito Santo está em você para te capacitar e te guiar em todo o processo. Então, como nós, os escolhidos de Deus, podemos verdadeiramente superar esses e tantos outros obstáculos espirituais, caminhando firmes em direção ao cumprimento pleno de nossas promessas. A palavra de Deus nos oferece princípios inabaláveis, um mapa divino para essa jornada de vitória. Primeiramente, é fundamental compreender o poder do arrependimento e da confissão genuína.
A Bíblia nos ensina que arrependimento não é apenas um sentimento de culpa, mas uma mudança radical de mente e direção. É a decisão de se afastar do pecado e se voltar para Deus com todo o coração. O apóstolo João nos garante em sua primeira carta que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. E o livro de Provérbios complementa, afirmando que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. O arrependimento é a chave que destranca as portas da graça e da restauração. Em segundo lugar, a nossa força reside na capacitação do Espírito Santo. Não tentamos viver a vida cristã em nossas próprias forças limitadas. O Espírito Santo, que habita em cada escolhido, é o nosso ajudador, consolador e guia. Ele nos convence do pecado, nos revela a verdade mais profunda das Escrituras e nos capacita a viver uma vida que agrada plenamente a Deus. O próprio Jesus prometeu no Evangelho de João que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo 26. A carta aos Romanos nos mostra que ele intercede por nós e nos ajuda em nossas fraquezas. Romanos, capítulo 8, versículo 26. E a carta aos Gálatas nos exorta: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Permita que Ele te guie, te fortaleça e te transforme de dentro para fora. A autoridade e a luz da palavra de Deus são o nosso terceiro pilar inegociável. A Bíblia é a nossa bússola infalível, o nosso manual de vida, a nossa espada afiada na batalha espiritual. É através dela que conhecemos a vontade de Deus para cada área de nossas vidas. Somos corrigidos em nossos desvios, instruídos em justiça e equipados para toda boa obra. O salmista declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos capítulo 119, versículo 105. E a carta aos Hebreus nos lembra que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Mergulhe na palavra, medite nela dia e noite, e ela transformará sua mente, seu coração e sua vida por completo. Quarto, a jornada do escolhido exige diligência e perseverança na fé. A vida cristã não é uma corrida, mas uma maratona de fé. Haverá desafios, quedas, momentos de desânimo, mas a nossa fé nos impulsiona a nos levantar novamente. A carta aos Hebreus nos ensina que toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça para aqueles que por ela são exercitados. Hebreus capítulo 12, versículo 11. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, nos encoraja a prosseguir para o alvo, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. A disciplina espiritual, na oração, no jejum, no estudo da palavra, no serviço ao próximo, é fundamental para o crescimento contínuo e para a manifestação das promessas. Por fim, e de forma vital, a importância da comunidade e da prestação de contas não pode ser subestimada. Nenhum escolhido foi chamado para viver isolado. Somos parte do corpo de Cristo e a comunhão com outros crentes nos fortalece, nos edifica, nos corrige com amor e nos impulsiona para a frente. A carta aos Hebreus nos exorta a não deixarmos de congregar, mas a nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus capítulo 10, versículo 25. A carta aos Gálatas nos chama a levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.
Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ter irmãos em quem confiar, com quem compartilhar suas lutas e de quem receber conselhos e oração, é um escudo poderoso contra as armadilhas do inimigo e um catalisador para o seu avanço. Hoje é o dia da sua decisão, escolhido de Deus. Arrependa-se genuinamente, peça perdão a Deus e a quem for necessário. Humilhe-se sob a poderosa mão do Senhor. Renuncie ao que te prende ao mundo. Haja na fé e na obediência e libere o perdão de todo o seu coração. Decida hoje viver em santidade, em diligência, em humildade e em amor, para que nada, absolutamente nada, impeça o fluir do sobrenatural em sua vida. Lembre-se, Deus é fiel para cumprir cada promessa que Ele fez a você. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, como nos ensina o livro de Números em Números, capítulo 23, versículo 19. As promessas dele são sim e amém em Cristo Jesus, como nos revela a segunda carta aos Coríntios em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Mas a nossa parte é estar alinhado, com o coração puro, as mãos limpas e prontas para receber e agir. Permita que o Espírito Santo te capacite a vencer cada um desses vícios, para que você possa viver plenamente o propósito grandioso e as promessas extraordinárias que Deus tem para a sua vida. Sua vitória não é uma possibilidade, é uma garantia em Cristo Jesus. A carta aos Filipenses nos assegura: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. E como nos lembra o profeta Jeremias, o Senhor diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Agora, eu quero ouvir de você, escolhido de Deus. Qual desses vícios mais te desafia neste momento? E o que você fará a partir de hoje? Qual decisão você tomará? Qual passo de fé você dará para se livrar dele e se alinhar com as promessas de Deus? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe sua experiência, sua luta e seu compromisso. Sua história é muito importante e pode ser a luz, a inspiração e o encorajamento que outro irmão precisa desesperadamente. Se este vídeo trouxe luz, revelação e motivação para a sua vida, se ele te despertou, compartilhe-o com outros que precisam desesperadamente dessa verdade bíblica. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de escolhidos, inscreva-se no canal Tesouros da Bíblia agora mesmo e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos que trarão mais revelações profundas para a sua jornada. Lembre-se sempre, você é um escolhido de Deus, separado para a glória dele, e as promessas do Altíssimo são para você. Não deixe que nenhum vício, nenhuma armadilha do inimigo te afaste do seu destino glorioso em Cristo. Deus abençoe a todos abundantemente e até o próximo vídeo. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja com vocês.